irmãos. Bom, hoje é a primeira vez que eu estou usando o tablet, então e os irmãos tenham compreensão se no manuseio aqui eu falhar. Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa série no livro de Atos, no capítulo 6 agora então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Vamos meditar nessa palavra. Como de costume, nós vamos fazer bastante leituras, irmãos, hoje. Mas a maioria delas nós vamos colocar aqui para os irmãos também acompanharem e a gente ser mais ágil. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica ou aramaica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarreguemos dessa tarefa. Assim, nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Senhor Deus, nesse momento nós queremos mais uma vez te exaltar pela tua palavra, que é luz para os nossos pés, que é guia, Deus, para os nossos olhos, que nos orienta, que nos traz de fato um correto entendimento, uma visão mais apurada, Deus, de tudo que está ao nosso redor, do nosso papel, nosso propósito, enquanto filhos do Senhor, enquanto igreja do Senhor, enquanto servos, Deus. Obrigado por isso, que o Senhor nesse momento nos ajude, Deus, com o teu Espírito. Sem Ele nada podemos compreender, sem Ele nada podemos enxergar, Deus, na tua palavra. A revelação, ela vem do Senhor, a revelação especial, ela vem do teu Espírito e é ela que nos faz entender aquilo que é a real vontade do Senhor, Deus. Nós reconhecendo isso e também, Deus, com toda humildade, eu reconheço, Senhor, que de mim eu nada posso falar a respeito de tudo que está aqui, se não for ajudado pelo teu Espírito, Deus. Eu que sou limitado, que sou inclinado a paixões carnais, Deus, claro que regenerado no Senhor, mas ainda incomodado, Deus, pelo pecado. Eu não tenho, Deus, estatura para falar da tua palavra com propriedade, se não for o teu Espírito, Deus, se não for o Senhor, a tua graça, me ajudar. Então, Deus, que o Senhor me ajude nesse momento a ser fiel à tua palavra, que a sua palavra seja bem compreensível aqui nos meus lábios, para que os irmãos, Deus, saiam daqui alimentados pelo Senhor de fato, e que não venham falar de coisas terrenas, não venham falar de coisas de mim mesmo, mas aquelas coisas maravilhosas do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que o seu Espírito também dê entendimento, concentração aos irmãos, que eles possam entender, encaixar essa palavra nas suas vidas, para que isso faça diferença, Deus, na sua caminhada nessa semana, para que o Senhor seja glorificado também na vida de cada um dos irmãos. Pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós, na série, só recapitulando aqui, né? Nós vimos na semana retrasada o episódio, né, em que Pedro, os discípulos, os apóstolos, eles foram novamente capturados, né, após estarem pregando no templo, após terem sido orientados, ou na verdade
coagidos a não falar mais o nome de Cristo, eles foram libertos de uma maneira miraculosa pelo anjo do Senhor, que os soltou, e eles estavam novamente no templo ensinando, e eles foram capturados novamente, e aí a gente viu a postura de Pedro, né, e também o conselho que Gamaliel deu, né, o Luiz muito bem aqui expôs, né, a posição de Gamaliel, que era um mestre da lei muito estimado, mas que deu um posicionamento frio, né, perante a palavra de Pedro, perante a pregação, né, e em seguida nós entramos aqui então no capítulo 6, e estima-se que há um período de tempo, um espaço um pouco maior entre o final do capítulo 5 e o capítulo 6, o início. Então a gente percebe que como a palavra de Deus estava sendo pregada, né, com fidelidade, a igreja seguia crescendo. E nesse momento ela já estava com um crescimento um pouco mais, digamos assim, com uma escala um pouco maior, né? Então a gente tinha ali um povo um pouco mais misto, né, alcançando regiões mais longe, né? Então eles alcançaram ali os judeus de fala grega, né? Primeira vez que o termo helenista ele é utilizado aqui na palavra de Deus para se referir ao povo judeu que não estava ali na região da Palestina, né? Eles eram de fora, eles eram judeus também, mas de fala grega. Então nessa passagem a gente vai ter, irmãos, um grande exemplo de como que a igreja ela se organizava, né? Como que a igreja primitiva ela caminhava para um bom funcionamento, né? Como que é claro que isso de uma maneira muito explícita em linhas gerais, né? Mas a gente tem um bom norte para a gente seguir também traçando as nossas ações, né? E nos organizando também nesse mesmo sentido que a igreja primitiva fez, né? Essa palavra nós vamos ver, ela vai nos encorajar a gente enfrentar os nossos problemas internos, né? Visto que cada vez mais que a igreja cresce, né? E nós temos uma pluralidade cada vez mais ampla, de diversas demandas e adversidades vão surgir com isso, né? Isso é natural. E essa palavra ela nos encoraja a resolver, né, essas questões e prosseguir, buscando ainda cada vez mais o alcance, né? Para que a gente não tenha medo de crescer, a gente busque, na verdade, crescer, mesmo que com isso as nossas adversidades aumentem, a nossa demanda também aumente, né? Os discípulos eles passaram então por isso, né? Eles enfrentaram. Esse é um relato de um grande primeiro problema, né, que houve, né, na história ali, e foi muito importante para que fossem levantados ali os diáconos na igreja, né? Esse papel que é um papel importantíssimo para que a obra de Deus ela siga, ela caminhe, né, de uma maneira fluida, de uma maneira organizada, para que a palavra de Deus ela seja pregada e os irmãos eles possam aprender e alcançar cada vez mais os filhos do Senhor, né? Então a gente vê que há um aspecto social, né, dentro da igreja que foi abordado aqui, que era a distribuição dos alimentos. Lá atrás nós vimos, né, que aqueles que se juntavam à fé, eles tinham tudo em comum. E era um papel do povo de Deus cuidar das viúvas, né, e dos estrangeiros, visto que eles eram pessoas que não tinham de onde tirar o seu sustento senão com donativos, né? Então a igreja sustentava, nesse caso, a igreja de Cristo, ela sustentava ali as viúvas e fazia a distribuição dos alimentos para essas viúvas de maneira geral, né? E a gente vê aqui que as viúvas helenistas, né, que eram de fala grega, elas estavam sendo esquecidas nessa distribuição e isso era um problema gravíssimo, né? Nessa convivência em comunhão, esquecer-se de alguém que tinha necessidade, né, e que dependia daquela distribuição para se alimentar era algo grave, né? Mas mesmo isso sendo importantíssimo e sendo algo legítimo, reconhecido pelos apóstolos, né? Qual que foi o posicionamento dos apóstolos nesse sentido, né? Eles que estavam encarregados em trabalhar a palavra de Deus, em pregar e ensinar regularmente,
a palavra de Deus e em orar pelo povo, né? O que eles fizeram? O que eles disseram, né? No versículo 2, nós vamos observar: não é certo que negligenciemos a palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Então, o que eles fizeram? Eles levantaram, orientaram a própria igreja, o povo, a levantar pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para se encarregarem dessa tarefa, reconhecendo que era uma tarefa importante, mas que eles deveriam se dedicar à palavra de Deus, né? Eles deveriam dar primazia à palavra de Deus, porque exatamente a palavra de Deus, ela é o centro do propósito de uma igreja. Todo o restante é importante, e essa é a mensagem central que hoje nós vamos trabalhar. Todo o restante é importante para que a gente esteja em comunhão, a gente glorifique a Deus, nós vamos ver em detalhes, mas tudo isso para que a palavra de Deus ela alcance os seus eleitos, ela traga para a nossa comunhão os filhos de Deus que estão aguardando, estão perdidos, aguardando pela pregação para que sejam arrebatados para a igreja de Deus. Os apóstolos, então, eles não centralizaram o poder nessas questões, né? Eles delegaram isso para pessoas compatíveis com esse trabalho que também é do Senhor, né? Por isso que ele menciona que fossem escolhidos homens cheios do Espírito, porque para servir na obra de Deus precisam ser homens também cheios do Espírito para serem guiados conforme a vontade de Deus, né? Então, essa foi a orientação para a igreja, né? Que escolhessem pessoas sábias para liderar, pessoas cheias do Espírito, para que as demais coisas pudessem acontecer com excelência também. Mas, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela não poderia ser negligenciada por nenhuma questão. Além de que, irmãos, nós vimos que a igreja ela nasceu da pregação da palavra. Não foi primeiro um ajuntamento que houve para que depois fosse pregada a palavra de Deus, né? Não houve uma estratégia dos discípulos e nem mesmo uma orientação de Cristo para que isso fosse feito, que fosse feito qualquer tipo de estratégia para se ajuntar um povo e depois disso pregar a palavra de Deus. Não. Primeiro de tudo, a palavra de Deus foi pregada e os discípulos, as pessoas que foram crendo na palavra de Deus, elas foram se somando até que houvesse um grupo e esse grupo precisasse se organizar para que essa palavra ela continuasse sendo ensinada, ela continuasse sendo pregada para que alcançassem outros. Então nós vamos ver que todas as vezes que nós temos relato do crescimento da igreja de Deus foi pela pregação da palavra e não por qualquer outra estratégia. Então, por que essa palavra, então, ela é a estratégia central? Por que ela deve ser, então, a prioridade, irmãos? Em última instância, é claro que nós fomos criados para glorificar a Deus. E a nossa história, desde a criação até a consumação, até o dia do julgamento e o tempo em que estaremos na eternidade com Deus, gozando da plena comunhão com Deus, nós temos uma história e essa história passa por etapas, né? E hoje nós estamos num período que é um período de missões. Em que sentido? No sentido em que nós vamos glorificar a Deus com essa tarefa de levar a palavra de Deus, né? Nós temos sim que gozar de todas as outras bênçãos que nós recebemos hoje, né? Viver em comunhão é um meio para que a gente já conheça a graça de Deus, o caráter de Deus, que a gente já comece nessa experiência, né? Gozando de muitas das coisas que nós vamos estar plenamente satisfeitos na glória. Mas essa etapa em que nós vivemos, nós passamos por ela justamente para que a gente leve as outras pessoas a conhecer a esse Deus, né? Não fosse isso, Deus já teria criado a gente direto
na glória, mas nós temos essa etapa de glorificar a Deus e essa missão de levar o Evangelho. Paulo, ele é um grande exemplo para nós. Nós precisamos pensar e agir como Paulo, que ansiava um momento que ele estaria com Cristo, gozando de uma plena comunhão, mas ele também entendia que este era o momento de trabalho em prol do Evangelho e do crescimento da fé. E isso, irmãos, ele ocorre através da pregação, do ensino da palavra de Deus, mediante muita oração, debaixo de muita oração. O que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é edificada, ela é trabalhada, ela é corrigida, ela é direcionada pela palavra de Deus. E isso a própria palavra nos instrui. Em Romanos 1,16 vai nos dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 10, versículos 13 e 14. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todos esses textos, irmãos, que nós lemos, eles são guia para nós, enquanto Igreja de Cristo, do que é que os santos de Deus, os filhos de Deus, são alimentados e qual é o chamado a qual eles respondem. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Todas as outras questões são importantes? Sim. Termos um bom testemunho é importante? Sim. Sermos santos na sociedade? Sermos um bom exemplo naquilo, em honestidade, em amor, em piedade? Com certeza, né? Nós, enquanto igreja, devemos demonstrar isso e o mundo ver isso em nós? Claro que sim, nós vamos ver mais à frente a importância de tudo isso. Mas nós estamos dizendo aqui da centralidade da palavra de Deus, do Evangelho em si. Né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Né? Ele é a nossa revelação especial que nós já dissemos. Todas as outras coisas podem, de uma maneira, glorificar a Deus. Né? As pessoas aí fora, ainda que não sejam crentes, elas podem olhar um pôr do sol e dizer: nossa, que coisa maravilhosa. Elas ainda podem reconhecer que foi Deus que fez isso. Poxa, Deus fez um pôr do céu maravilhoso. Mas elas ainda assim, com tudo isso, se elas não forem alcançadas pela palavra, com o seu teor correto, elas jamais estarão com Deus e gozarão da comunhão com Deus. Jamais serão perdoadas e salvas das ofensas que fizeram a Deus durante a sua vida, por mais moralmente correta que ela seja. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como eles invocarão em quem eles não creram? E como eles crerão se eles não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, essa é a dinâmica correta em que nós, enquanto igreja, nós devemos seguir. E é por isso que os apóstolos, eles se organizaram nesse sentido, para que essa palavra ela continuasse edificando a igreja, guiando, alimentando os corações, instruindo e alcançando mais pessoas. E qual palavra foi essa, irmãos? Vamos fazer uma recapitulação aqui somente no livro de Atos até então, né? E isso se faz necessário, irmãos, apesar de que para muitos isso seja chover no molhado, os irmãos já estão acostumados com isso. É importante que nós sempre venhamos a nos lembrar disso, visto que também temos
cada vez mais pessoas nos acompanhando. Qual é o teor verdadeiro, irmãos, do Evangelho? A máxima do Evangelho, irmãos, é levar pecadores ao arrependimento, aos pés de Cristo. O Evangelho, ele precisa e ele só é o Evangelho se ele fizer isso, se ele causar isso nas pessoas. Vamos dar uma olhada então, irmãos, nos exemplos que nós temos. Na expansão da igreja, né, que levou essa expansão com fidelidade a esse Cristo. Vamos dar uma olhada no primeiro sermão de Pedro, lá em Atos 2. Quem vai se lembrar? Nós já passamos por ele também, se eu não me engano, também fui eu que trouxe essa passagem. Né? Quando houve o derramamento do Espírito, na ocasião do Pentecostes, os discípulos eles estavam falando em línguas estranhas, né? E é claro que línguas estranhas era estranho porque as pessoas, muitas das pessoas que a ouviram não entendiam, mas é porque os discípulos eles estavam falando. Na ocasião, tinha muitas pessoas de fora, né? Era uma festa que recebia judeus e pessoas de várias outras regiões que falavam idiomas diferentes. E ali os discípulos, na verdade, eles estavam falando nos idiomas que cada um conseguia entender. Eles não estavam falando no idioma da região, mas eles falavam em idiomas que todos os outros conseguiam entender. Mas a percepção de quem estava ali era da região, era como se eles estivessem embriagados, né? E Pedro, ele se levanta e ele, como eu disse, né, no dia, pela ordem, ele tomou a palavra e ele explicou o que estava acontecendo. Ele expôs a palavra de Deus, né, para aquele povo e ele pregou. Quem se lembra? Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ali, eu não vou ler o texto todo, tá, irmãos, para não ficar muito extenso, mas Pedro ele expõe ali a profecia de Joel, que viria o dia em que Deus derramaria do seu poder e haveria as profecias, enfim, tudo o que estava acontecendo. No versículo 22, ele diz: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, e ali ele expõe novamente a palavra de Deus em outra passagem, numa passagem em Salmos, em que Davi ele profetiza que o Senhor levantaria a Cristo e o colocaria à sua direita, né? Ele diz na passagem: disse o Senhor ao meu Senhor, né? Ele estava dizendo que Deus disse ao Senhor dele, que era Cristo, né? Que ele não ficaria na morte. E aí lá no versículo 36, ele segue: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Eles estavam desesperados pelo erro que eles tinham cometido diante de Cristo. Eles estavam ali diante da palavra de Deus, reconhecendo que aquele Cristo que eles crucificaram, Deus o fez Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras os testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, essa palavra que Pedro pregou foi dura. Ela não foi uma palavra de amor no sentido convidativo. Cristo, ele não foi apresentado de uma maneira que não a correta, como Senhor. E as pessoas não foram colocadas numa posição que não estão. Aqueles que não se renderam a Cristo estão sobre a ira de Deus, irmãos. Deus os ama. Deus ama a seus filhos, as quais ele chamou e ele separou para a glória. Mas a mensagem que eles estão esperando, irmãos, para se voltar para Deus, não é exatamente nós dizíamos que eles são preciosidade de Deus. Não é esse o evangelho que convence os filhos e que agrada ao próprio Deus. Quando nós olhamos para essa pregação de Pedro, nós vemos, primeiro, um mover de Deus que chama a atenção do povo. Isso é verdade, né? Tudo aquele milagre que estava acontecendo, que os discípulos que eram indoutos, iletrados, eles estavam falando em idiomas que eles nunca, talvez, tiveram contato, né? Aquilo era algo extraordinário, né? Tudo aquilo que estava acontecendo era algo extraordinário. E as pessoas viram aquilo, viram o mover de Deus, e aquilo voltou a atenção das pessoas para olhar aquilo com olhos de atenção. E, de fato, isso foi o que, em primeira instância, chamou a atenção das pessoas. E Pedro, ali, então, ele toma a palavra e ele expõe a palavra de Deus, né? E ele explica o que está acontecendo, ele explica a palavra de Deus em Joel, em Davi. E Pedro, ele expõe o pecado do povo explicitamente. Pedro, em toda a sua mensagem, ele exalta a Cristo. E nesse caso, irmãos, o resultado que nós vimos foram 3.000 almas, quase 3.000 almas convertidas ao Senhor. Nós não precisamos ter medo do teor desse evangelho, irmãos. Essa é a mensagem de Deus. Quase 3.000 pessoas se converteram. Nós precisamos ser fiel à palavra, ao evangelho. Vamos ao segundo sermão de Pedro, no capítulo posterior, Atos 3. A cura de um coxo na cidade de Jerusalém. Quem se lembra? No templo. Eles curaram um coxo e aquilo ali chamou a atenção de todos que estavam no templo, né? E Pedro, mais uma vez, ele toma a palavra quando ele percebe que o povo estava dando mais crédito a eles do que deveria. Versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Era o principal. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedis que vos fosse liberto um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Cristo,
que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de dentro do povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha o teor dessa palavra, irmãos. Mais uma vez, o povo viu o mover de Deus com a cura daquele homem coxo. Pedro explica o que estava acontecendo. Pedro expõe a palavra de Deus, explica a palavra de Deus. O que os profetas se referiam era a Cristo. Ele exalta a Cristo. Ele apresenta a Cristo como Salvador. E o resultado, irmãos, lá no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Quarta pregação de Pedro, capítulo 4. Pedro perante o Sinédrio. Depois de tudo isso que aconteceu na sua segunda pregação no templo ao povo, eles foram mais uma vez levados para serem julgados pelos maiorais da fé judaica, pelos maiorais daquela comunidade, porquanto eles estavam acusando o povo e os seus príncipes de serem culpados da morte daquele que Deus enviou. E aí lá no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estas coisas são feitas diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Cristo. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer de contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E não podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemos rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Irmãos, perante esses líderes, perante esses maiorais, foi também exposto a palavra de Deus. Pedro também expôs a eles o pecado deles. Eles viram algo que eles mesmos não conseguiam negar, eles confessaram algo notório. Estava provado diante deles que aqueles homens estavam de fato com Deus. E o resultado, irmãos, foi que eles se endureceram. Pedro apresentou Cristo como Salvador, exaltou a Cristo da mesma forma, e o resultado foi que eles endureceram. Mas Pedro, ele não mudou o teor da sua mensagem. O foco de Pedro não era ganhar os maiorais. O foco de Pedro era glorificar a Deus com a fidelidade do Evangelho. Pedro, ele não
ansiou em angariar aqueles que eram os principais, pensando em tantos benefícios dos quais ele poderia ter, diante de uma ameaça daqueles que teriam o poder de fazer com eles muito pior do que fizeram com o próprio Cristo. Pedro não se sujeitou aos homens, mas ele sujeitou a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ele pregou o evangelho a esses homens. E mais uma vez, irmãos, ele foi levado diante do Sinédrio, lá no versículo 5, que foi a última exposição que nós vimos dessa série. Depois de terem sido presos, foram libertos e estavam novamente no templo pregando ao próprio Jesus que eles mandaram que eles não pregassem. Versículo 27. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-lo. Mais uma vez, irmãos, Pedro foi fiel ao teor da palavra e, sendo ameaçado com ainda mais vigor, Pedro exaltou a Cristo, Pedro expôs o pecado, Pedro apresentou Cristo como sendo o Salvador, e mais uma vez aqueles homens se endureceram. Irmãos, o Evangelho, ao tempo que ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê, para alcançar os seus filhos, ele também é a palavra que endurece aqueles que não são os filhos. É por ela que os filhos de Deus eles são provados enquanto a sua fé. É por ela que os filhos de Deus eles prosseguem. Essa mensagem de fato ela não é agradável, mas é ela que convence. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. João 10, 27. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Qual é a voz de Cristo, irmãos? É uma teofania que eles escutam na calada da noite, os chamando? A voz de Cristo, irmãos, é esse evangelho. Isso que os filhos de Deus estão lá fora esperando para ouvir, irmãos. Não é outra coisa. Não devemos temer, não devemos nos envergonhar do evangelho. Porque é isso que os filhos de Deus estão ansiando ouvir lá fora. Se nós trairmos essa mensagem, nós não vamos atrair os filhos de Deus. Nós vamos atrair toda sorte de pessoas, mas não vamos atrair os filhos de Deus. Era essa a mensagem que os apóstolos estavam ali pensando quando eles levantaram os diáconos para resolver as questões, para tornar o convívio da igreja, claro, saudável. Eles estavam pensando nessa mensagem. Essa mensagem que separa aqueles que são dos que não são. Ela traz o real propósito e a motivação para que nós venhamos a seguir fiéis. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
E é isso, irmãos. Por mais que as coisas fiquem difíceis, por mais que nós passemos por todo tipo de influência do mundo, nós não devemos, nós não podemos, não nos é dado o direito que nós mudemos o teor da mensagem. Por mais, irmãos, que às vezes nós passamos por todas essas palavras, vimos Pedro acusando aqueles que crucificaram a Cristo, às vezes a gente pensa, né? Mas eu não estava lá, não fui eu que crucifiquei a Cristo. Mas Cristo, irmãos, ele morreu não principalmente porque aqueles homens o pregaram na cruz. Cristo, ele morreu por causa do meu e do seu pecado. E por conta do pecado daqueles que estão lá fora. Então, irmãos, diretamente nós temos participação na crucifixão de Cristo. Por isso. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi por aqueles, simplesmente. Não foi por aquele ato. Então se eles não pregassem Cristo no madeiro, não foi isso. Cristo morreu pelos pecados de todos os filhos de Deus, de todas as gerações, nos 4 cantos dessa terra. Essa é a mensagem que nós devemos levar, irmãos. Nosso testemunho é um mover de Deus que chama a atenção da multidão, conforme nós vimos. Como aconteceu no Pentecostes, como aconteceu na cura. O nosso testemunho, esse amor, esse convívio, tudo isso precisa ser algo que chama de fato a atenção das pessoas, para que as pessoas nos ouçam. Para que nós tenhamos crédito ao falar. Tudo isso, desde os profetas, quando Deus ele manifestava ali o seu poder, era para que fosse dado a eles a confiança, o crédito, para que eles ouvissem e dissessem: aquilo vem de Deus. Cristo nos exorta a isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, irmãos, tudo mais que envolve a vida de um cristão é importante, para que a gente brilhe a luz de Cristo, para que as coisas possam fluir de uma maneira a expressar essa perfeição de Deus, por mais que nós não sejamos perfeitos, mas que o mundo possa ver que nós não somos iguais a eles. É claro. E aí então, irmãos, nós vimos, chegamos e pregamos a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de contar a esse mundo que todo ser humano está em apuros contra esse Deus que tudo criou. A ponto desse Deus ele precisar moer o seu próprio filho, que era o único que era capaz de suportar toda a ira que Deus tinha, que Deus carregava por conta dos nossos pecados. Deus carregou toda essa ira em Cristo, essa ira que estava direcionada a nós. Deus tinha uma flecha flamejante apontada para nós, e Cristo foi quem se propôs a receber essa flecha em nosso lugar. Vocês imaginam, irmãos? Um Deus santo, perfeito, criou tudo para que tudo fosse perfeito e resplandecesse a glória de Deus, a sua imagem. E nós, que fomos dotados da maior bênção, sermos criados à imagem de Deus, nós fazíamos tudo contra a santidade desse Deus. Você imagina o tamanho dessa ira? Quantas pessoas nesse mundo? Os filhos. Vamos pensar só nos filhos. Quantos pecados não ofenderam esse Deus? Quanta ira não tinha guardada para nós, irmãos? E toda essa ira foi descarregada em Cristo. E Cristo, ele era o único que poderia suportar essa ira e satisfazer a ânsia que Deus tinha por santidade. É por isso que a ele foi dado o nome sobre todo nome.
É aquele que detém as nossas vidas. O único nome pelo qual se foi dada a salvação. É exatamente isso que os filhos de Deus estão esperando ouvir lá fora. Esse é o chamado, essa é a voz que as ovelhas escutam e seguem. Esse é o poder de Deus que salva o perdido. E essa também, irmãos, é a palavra que endurece aqueles que amam o pecado, os seus prazeres, os arrogantes, os incrédulos. Voltando-nos então ao texto base, nós vimos que, ao trabalhar tudo isso de maneira santa, de maneira fiel, os apóstolos, eles direcionaram aqueles demais trabalhos a outras pessoas também vocacionadas, também cheias do Espírito, também cheias de sabedoria e santidade diante de Deus. Com tudo isso fluindo bem, com as prioridades alinhadas, os problemas resolvidos, a Bíblia relata que a palavra de Deus ela se espalhava, no versículo 7. O número de discípulos em Jerusalém crescia rapidamente, e até muitos sacerdotes judeus começaram a obedecer à fé. Quando há harmonia, irmãos, quando temos um foco no propósito, a igreja ela entra em condição de crescer de maneira saudável e de atrair até mesmo os corações mais resistentes. O que nós devemos então, irmãos, ansiar é por nos organizarmos de uma maneira que socialmente e diante de Deus o nosso convívio seja o melhor possível. A igreja é um local de comunhão, de sermos acolhidos, né? Na prática, nós temos sim a palavra de Deus que ela é dura. Ela exige abnegação, ela exige santidade. Isso não é fácil, irmãos. Não é fácil viver num mundo caído e seguir tudo isso. Ela traz perseguição, ela traz exclusão àquele que é adepto a essa palavra, a esse modo de viver. E é claro que ela tem efeitos maravilhosos diante de Deus, irmãos. Nós que fomos resgatados e buscamos seguir essa santidade, buscamos a palavra de Deus, servir os irmãos. Deus ele traz uma paz e uma satisfação que é ímpar, ela não ocorre no mundo. É claro que os efeitos maravilhosos ante a Deus são inigualáveis, mas as consequências sociais que nós temos no âmbito externo, muitas das vezes são bem desagradáveis. Então aqui dentro nós precisamos tornar o nosso convívio o melhor possível. Era isso que os discípulos estavam fazendo. A gente também tem que fazer isso. Do ponto de vista social, a igreja é um convívio. Ela deve ser um local de cuidado, onde as ovelhas de Cristo são apacentadas, acolhidas, ajudadas, tratadas, encorajadas. Devemos nos envolver por compaixão, por sinceridade, com piedade, sendo generosos, com gentileza e apreço uns pelos outros. Tudo isso, irmãos, visando que a palavra de Deus ela seja pregada. Irmão Edson, então você está dizendo que a gente tem que fazer de tudo para que vocês que estão aí no púlpito possam pregar a palavra de Deus. Não é só isso. Não é só isso. Nós que estamos aqui também, nós trabalhamos para que vocês todos levem esse evangelho aonde vocês estiverem. O nosso papel enquanto igreja não é só simplesmente aqui nesse púlpito, e eu digo simplesmente não desfazendo da grandiosidade que é trazer a palavra de Deus no púlpito, mas não somente aqui, mas para que a igreja ela tenha alcance através da vida de cada um de vocês. É por isso que todos nós devemos nos empenhar nesse sentido. A liderança dessa igreja, os presbíteros, os diáconos e todos nós vamos nos acolher, vamos nos cuidar, nós vamos nos relacionar para que estejamos preparados para que esse evangelho ele seja proclamado lá fora. A igreja ela crescia não somente com essas pregações dos apóstolos,
mas daqueles discípulos, demais discípulos, que ouviam o Evangelho e disseminavam o Evangelho. E aqui nós estamos aqui para isso, para ensinar sempre, orientar sempre, instruir sempre na palavra de Deus, no ensino regular. E os irmãos, sendo fiéis a isso, consomem desse alimento e se fortalecem para levar essa palavra lá fora. Por fim, irmãos, vamos dar uma olhada que diz a nossa confissão de fé. No capítulo 16, fala sobre as boas obras. O segundo tópico. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E por elas os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. Todas as referências estão no último slide dos textos que foram base para esse registro na nossa confissão de fé, e vi por importante trazer aos irmãos. E era isso, irmãos, que eu gostaria de trazer hoje aqui para os irmãos. Era isso que eu ouvi, eu percebi, e seria o cerne dessa mensagem, o cerne dessa perícope, para trazer para os irmãos. Conveniente ao momento que estamos. Dou graças a Deus por ter sido colocado nesse momento, trazer essa palavra aos irmãos. Falou primeiro o meu coração, foi dura comigo também, mas que vi relevante e fiel. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, não nos cansamos de te glorificar, Deus, te exaltar, porque o Senhor é maravilhoso. Quanta beleza há, Deus, e quanta perfeição há, Deus, nos seus desígnios, na tua palavra, em tudo aquilo que o Senhor nos instrui. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui, Deus, falando de tudo isso, dessas maravilhas. Eu não sou digno, eu nem sou capaz, Deus, de verdade. Isso não é falsa humildade, Deus. Eu vejo as minhas limitações. Talvez isso não seja feito da melhor forma aqui, Deus, porque eu realmente sou limitado, Deus. Mas eu te glorifico porque eu sei que o Senhor tem trabalhado no coração dessa igreja através da sua palavra. A sua palavra ela é perfeita. Que ela tenha o efeito necessário, Deus. Que ela cumpra com aquilo que o Senhor tinha no coração, na vida de cada um dos irmãos, Deus. Obrigado que o Senhor nos guie por mais essa semana. Que o seu Espírito seja conosco. Trabalhe tudo isso que falamos aqui. Que sejamos encorajados, Deus, a alcançar cada vez mais pessoas. Que venhamos a enfrentar os nossos problemas. Que sejamos, Deus, essa igreja que tem um bom convívio, Deus, que serve os irmãos, para que a palavra ela seja pregada com alegria aos que estão lá fora, para que o ensino dela, Deus, para que as correções dela, Deus, sejam para nós cada vez mais motivo de glorificar o Senhor e nos encaminhe para essa vida eterna que o Senhor tem guardado para nós que somos filhos, crentes e esperançosos nesse dia que Cristo voltará e nos arrebatará, Deus. Enquanto isso, que sejamos essa igreja, Deus, que vive em primazia pela Tua palavra, zelando por todas as demais questões. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.